Bem-vindo de volta. Hoje estamos com o professor John Mearsheimer. É 15 de julho de 2026 e o tema da conversa é a guerra no Irã, que parece poder se transformar em um conflito regional. Então, obrigado por voltar ao programa. É sempre um prazer, Glenn. A gente está vendo muita coisa acontecendo agora. Há uma escalada intensa, mas também parece que vários países estão sendo arrastados para algo que pode virar uma guerra muito mais ampla. Ou seja, enquanto o Irã está sendo bombardeado pesadamente pelos Estados Unidos, os americanos afirmam que restabeleceram o bloqueio naval. Os iranianos, claro, estão revidando, com foco especial em Bahrein, Kuwait e Jordânia. E o Iêmen entrou na luta atacando a Arábia Saudita. Acho que os sauditas estão mobilizando suas tropas agora. Além disso, o Irã ameaçou fechar o acesso ao Mar Vermelho. Então tudo está ficando bem complicado. E eu queria saber, como o senhor está interpretando essa situação? Porque tem muita coisa para analisar aqui. Eu só acrescentaria que parece que os iranianos fecharam Fujairah. Existem dois portos importantes por onde o petróleo ainda está saindo do Oriente Médio. Um é Yanbu, que é o porto saudita no Mar Vermelho. E como você mencionou, parece que os Houthis podem fechar o Mar Vermelho. Isso significa que o petróleo saudita que vai para Yanbu não vai mais sair pelo Mar Vermelho. Eu só destacaria rapidamente que, mesmo que os Houthis não fechem o Estreito de Bab al-Mandab, que é o que bloqueia, ou poderia bloquear, o Mar Vermelho, os iranianos poderiam simplesmente atacar Yanbu e interromper o fluxo de petróleo saudita que sai de lá. E como eu disse, eles já interromperam o fluxo de petróleo que saía de Fujairah, que é o porto dos Emirados Árabes Unidos, no Mar de Omã, fora do Estreito de Hormuz. Então é muito importante entender que os Emirados Árabes Unidos vinham exportando mais ou menos 1.700.000, 1.800.000 barris por dia a partir de Fujairah, e esse fluxo agora foi interrompido. E tudo indica que o fluxo de petróleo da Arábia Saudita pelo Mar Vermelho também deve ser cortado. Eu só queria destacar que esses dois pontos, Fujairah e Yanbu, são realmente importantes, e agora os dois estão envolvidos de forma séria nessa situação. Para responder à sua pergunta, Glenn, o que está acontecendo aqui é que a guerra está se expandindo mais na horizontal do que na vertical. Você deve lembrar que tivemos aquela grande guerra aérea de 28 de fevereiro até mais ou menos 8 de abril. Depois a guerra aérea terminou e no dia 13 de abril passamos por o bloqueio. Esses ataques de retaliação que vêm acontecendo todos os dias, provavelmente há uns 8 dias, não são a mesma coisa que a guerra aérea. Elas não são tão extensas assim. E muita gente está se perguntando se a gente vai escalar verticalmente, ou seja, voltar à guerra aérea que aconteceu nos primeiros 40 dias desse conflito. Isso ainda não aconteceu, mas existe, como você descreveu muito bem, essa escalada horizontal que está em andamento. Eu acho que a Jordânia não tinha sido atingida até 2 dias atrás, mas agora está claro que a base americana na Jordânia está sendo bombardeada. E claro, os países do Golfo também estão sendo atingidos. Parece que estamos vendo uma escalada horizontal significativa, especialmente quando a gente considera os cenários de Yanbu e Fujairah, que eu mencionei no começo da conversa. Então, sim, essa situação está claramente escalando. Bom, é sempre difícil fazer previsões, mas um bom ponto de partida seria analisar as estratégias de cada lado. Ou seja, quais são os objetivos que eles querem alcançar? Que recursos eles podem mobilizar para chegar nesses objetivos? Como você enxerga a teoria do que seria uma vitória, se a gente olhar pela perspectiva americana e pela iraniana? O que exatamente cada lado quer conquistar aqui? E como é que eles podem realmente conseguir isso? Ótima pergunta. Vamos começar pelos americanos.
Eu não acredito que eles tenham uma estratégia de vitória. Acho que o presidente Trump está simplesmente se debatendo sem direção. Se a gente voltar para 17 de junho e olhar o memorando de entendimento assinado naquele dia, aquilo basicamente foi um documento de rendição. Fica bem claro que os iranianos venceram em quase todos os pontos. Se você olhar os 14 artigos, para mim é evidente que os iranianos ganharam e nós, os Estados Unidos, perdemos. Então a pergunta que a gente precisa fazer é, diante do que aconteceu desde que esse memorando foi assinado, o que fizemos, do ponto de vista militar, para mudar a situação? De onde vem agora a nossa nova fonte de influência? Quer dizer, é claro que a gente não tinha muito poder de coerção antes da assinatura do memorando de entendimento de 17 de junho. Caso contrário, a gente não teria assinado, porque aquilo era basicamente um documento de rendição. Então, para justificar agora, seria preciso mostrar que temos algum tipo de capacidade militar ou econômica para mudar a situação que existia em 17 de junho. E eu não vejo nenhuma evidência disso. Se você olhar o que o Trump fez, ele fez duas coisas. Primeiro, ele restabeleceu o bloqueio. E o bloqueio original, durou de 13 de abril até 17 de junho, quando o memorando de entendimento foi assinado. Foram pouco mais de 2 meses. Não funcionou, e foi por isso que a gente assinou o memorando de entendimento. Simplesmente não funcionou. Então por que a gente acha que vai funcionar agora? Eu não faço ideia do que eles estão pensando. Não consigo entender por que daria certo agora, se não deu certo antes. A segunda coisa que aconteceu é que desde a última terça-feira, dia 7 de julho, o presidente Trump voltou a entrar nesse jogo de provocações com os iranianos. E desde terça-feira passada, 7 de julho, até hoje, 15 de julho, iranianos e americanos estão envolvidos nessa troca de retaliações. Ora, se uma campanha séria de bombardeios estratégicos não funcionou nos primeiros 40 dias, e a gente já jogou esse jogo de provocações antes, entre 26 e 29 de junho, e também não funcionou, por que a gente acha que vai funcionar agora? E se a gente olhar para o que realmente está acontecendo nessa campanha de retaliações, não há nenhuma evidência de que a gente tenha vantagem. Os iranianos estão atacando países como o Kuwait, o Bahrein, a Jordânia e por aí vai. Eles fecharam Fujairah, como eu já disse. Então, para mim, e para quase todo mundo que eu conheço, essa campanha de retaliações não está funcionando. Ela não está dando certo, e outro bloqueio também não vai funcionar. Então, como é que a gente consegue ter poder de pressão para negociar um novo memorando de entendimento em que a gente se saia muito melhor da próxima vez do que no dia 17 de junho? Eu não vejo uma explicação convincente que sustente a ideia de que dessa vez a gente vai vencer, se da última vez não vencemos. É que, bom, às vezes dá a impressão de que talvez nem exista um plano de verdade. Quer dizer, eu vi, claro, você também viu, o Trump anunciou aquela taxa de 20% sobre todos os navios que passam pelo Estreito de Hormuz. E aí, sabe, acho que foi só 24 horas depois que ele começou a recuar, dizendo, não, a gente não vai cobrar taxa de navio nenhum, não devia ter taxa em lugar nenhum. Fica muito difícil entender. Tudo isso basicamente sugere que talvez não exista uma estratégia real, que eles estejam só reagindo dia após dia. E se for isso mesmo, é bem preocupante. Mas se a gente olhar pela perspectiva iraniana, o que é que eles querem, afinal? É só garantir que as bases americanas sejam destruídas? Eles colocam a economia global em risco, sabendo que o mundo culparia os Estados Unidos e Israel. Qual seria a jogada perfeita para os iranianos? É controlar o Estreito de Hormuz? Como é que o Irã vence? Ou, de certa forma, talvez já tenha vencido? Olha, em algum momento vai haver algum tipo de acordo, muito provavelmente. Quer dizer, é difícil acreditar que não vai haver algum tipo de entendimento. Pensa só na questão nuclear.
Os Estados Unidos e os israelenses estão desesperados para conseguir um acordo nuclear. E não dá para chegar a um acordo nuclear enquanto essa guerra continuar sem um novo memorando de entendimento. Não tem como fugir disso. Então tem todas essas questões na mesa, econômicas, políticas, não reuniram naquele memorando de entendimento de 4 pontos de 17 de junho. A questão é que em algum momento lá na frente vai surgir outro memorando de entendimento ou algo parecido com isso. Eu não sei exatamente para onde estamos indo, mas na minha opinião tem que haver algum tipo de acordo. Isso não pode continuar para sempre, especialmente do ponto de vista americano. Então a pergunta é, como os iranianos veem essa situação? No dia 17 de junho, quando eles assinaram o memorando de entendimento, havia muita gente, geralmente chamada de linha dura no Irã, que achava que era cedo demais para fechar um acordo, que não era hora de fazer isso agora, que os Estados Unidos estavam em desvantagem. Você tinha eles exatamente onde queria. Então vamos só continuar com essa guerra. Quanto mais o tempo passa, melhor vai ser o acordo que a gente consegue. Foi isso que os linha dura disseram. Eles também diziam que não dá para confiar de verdade nos americanos, que é preciso deixar os americanos numa situação desesperadora antes de conseguir fechar um acordo de verdade. Só que no fim, os linha dura perderam e os moderados venceram. E aí veio o memorando de entendimento, claro, assinado pelos iranianos. E o argumento vai não rebets que concordavam comigo, que linha dura estavam sortes, era que ele esperou. The hardliners were right. They should have waited. And the hardliners have now triumphed. E agora, os linha dura venceram. Os iranianos não vão simplesmente voltar ao memorando de entendimento assim, com facilidade. Eles vão negociar de forma muito dura, porque entendem que quanto mais a guerra se prolonga, melhor é para eles. Isso dá mais poder de barganha ao Irã. Quanto mais a economia americana se aproxima do limite e quanto mais desesperada fica a administração Trump, maior a chance de o Irã conseguir um ótimo acordo e de os Estados Unidos serem obrigados a cumpri-lo. Então, na minha visão, o que está acontecendo dentro do Irã agora é que os linha dura saíram vitoriosos e eles não têm nenhum interesse em retomar as negociações tão cedo. E além disso, se eles realmente voltarem às negociações, seja lá quando for, eles vão querer fazer um acordo bem duro. E quanto mais tempo esperarem, mais poder de pressão eles ganham. Então, eu acho que na verdade o que o Trump está fazendo é jogar exatamente nas mãos dos linha dura. E quanto mais ele continuar escalando a situação, mais poder de coerção os iranianos têm. E eu acho sinceramente que o Trump entende isso. É por isso que ele está dizendo que, se isso não for resolvido até a semana que vem, o que ele vai fazer é atacar pontes e usinas de energia. Foi isso que ele disse. Mas por que ele está falando em atacar pontes e usinas de energia na semana que vem? Porque ele sabe que não pode deixar isso continuar. E tem outro motivo também, só para acrescentar. Os Estados Unidos não têm munição suficiente para sustentar uma guerra longa. Lembra que a gente encerrou a guerra de 40 dias em 8 de abril, em parte porque estávamos ficando sem munição. E não queremos voltar a uma guerra aérea em grande escala justamente porque não temos munição para isso. Então, uma estratégia de retaliação pontual, de olho por olho, é uma alternativa tolerável, mas só por um tempo. Porque depois de um período longo, esse tipo de estratégia consome todo o armamento extra, ou o que ainda resta. Por isso, o Trump tem um interesse direto em encerrar essa situação. E é por isso que ele fala em atacar pontes e estações de energia. Mas o problema é que, como a gente já comentou várias vezes, à medida que você sobe na escada da escalada, os iranianos podem fazer todo tipo de coisa contra você. Os americanos não têm, digamos assim, domínio sobre essa escalada.
E o que está acontecendo em Fujairah, em Yanbu e de forma mais ampla no Mar Vermelho é justamente uma prova disso. Os iranianos estão basicamente dizendo: se o petróleo iraniano não puder entrar no mercado mundial, então nenhum petróleo vai sair do Oriente Médio. Eles vão interromper o fluxo de todo o petróleo. E isso teria consequências desastrosas para a economia internacional. E como você disse, o que dá para acrescentar aí é: por que começar na semana que vem com pontes e usinas de energia? Quer dizer, essas coisas podiam ter sido atacadas logo no início. Mas eu acho que o Trump também sabe que assim que os Estados Unidos decidirem atacar a infraestrutura crítica, os iranianos vão fazer o mesmo, claro, nos países do Golfo. É por isso. Então parece que para os iranianos, tudo o que eles precisam fazer é o seguinte: se os Estados Unidos subirem o nível da escalada, eles aguentam o impacto e depois revidam na mesma medida contra os aliados americanos no Golfo. Mas aí, o que o Trump faz? Porque parece que toda a estratégia parte da ideia de que os iranianos iam, apanhar e depois basicamente desistir. Tipo, tá bom, a gente vai ceder às exigências dos Estados Unidos. Eu simplesmente não vejo isso acontecendo, considerando o que está em jogo aqui. Mas me diga, o que você enxerga como a agenda mais ampla, as consequências dessa guerra que representa uma derrota para os Estados Unidos? Porque, veja, ela já esgotou muitos recursos militares. Dá para dizer que vai haver um impacto econômico e, claro, geoestratégico com a mudança de poder no Oriente Médio. Mas se a gente olhar para as implicações mais amplas, ou seja, para o guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos no mundo, eu tenho visto relatos do Japão e da Coreia do Sul dizendo que seus recursos militares estão sendo desviados ou simplesmente não estão chegando. E a gente ouve comentários parecidos vindos dos europeus. Como você vê isso? Qual vai ser a consequência dessa guerra? Porque parece algo difícil de medir. E uma derrota aqui seria bem diferente de, digamos, uma derrota no Afeganistão ou no Iraque. Olha, eu acho que se a gente está falando da estrutura de alianças e da presença militar americana no próprio Golfo Pérsico, isso vai ter consequências enormes. Não tem como evitar. A questão que você está levantando é o que acontece fora do Golfo, certo? Eu acho que, em relação ao leste asiático, os Estados Unidos já enfraqueceram sua postura de dissuasão em relação à contenção da China. Não há dúvida disso. Como eu já disse aqui antes, em vez de fazer um pivô para a Ásia, a gente acabou se afastando da Ásia, porque deslocamos muitos recursos militares valiosos do leste asiático para o Oriente Médio nos últimos meses. Então enfraquecemos nossa posição no leste asiático. Mas o fato é, Glenn, que os Estados Unidos e os aliados do leste asiático precisam uns dos outros e vão continuar trabalhando juntos. Acho que não há dúvida de que os sul-coreanos e os japoneses, entre outros, têm sérias dúvidas sobre o bom senso americano neste momento. Quando a gente observa o governo Trump se debatendo, deve ser bem preocupante. Se você é um líder japonês ou sul-coreano, pensar que depende dos Estados Unidos para garantir sua segurança. Isso, claro, não é nada tranquilizador. Mas, de novo, os sul-coreanos, os japoneses e os outros países do leste asiático aliados aos Estados Unidos simplesmente não têm muita escolha, a não ser continuar cooperando com a América para conter a China. E claro, do ponto de vista dos Estados Unidos, conter a China é algo de grande importância. Então eu acho que, no fim das contas, os efeitos dessa derrota no Golfo vão ter um impacto limitado na estrutura de alianças dos Estados Unidos no leste asiático. Com relação à Ucrânia e à Rússia, e portanto a questão de como fica o compromisso americano com a Europa, é muito difícil entender bem essa situação. Até pouco tempo atrás, parecia que o Trump queria reduzir bastante a presença militar americana na Europa e transferir para os europeus a responsabilidade de lidar com a Rússia na Ucrânia. Mas isso, ao que tudo indica, mudou.
That appears to have changed, though. If you look at what happened at the G7 meeting in France. Se a gente olhar o que aconteceu na reunião do G7 na França, em meados de junho, e também o que aconteceu na cúpula da OTAN, em Ankara, no começo de julho, parece que, na verdade, os americanos, e aqui estamos falando do presidente Trump, apoiaram com entusiasmo a campanha europeia para ajudar a Ucrânia a travar guerra contra a Rússia. Então não parece que o nosso compromisso com a Europa e com a OTAN esteja, neste momento, diminuindo. Mas é muito difícil dizer como isso vai se desenrolar com o tempo, em boa parte porque o Trump muda de opinião dia sim, dia não, e ele pode se voltar contra os europeus de uma hora para outra. Então ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Mas, por enquanto, parece que esse desastre no Golfo não está tendo efeitos negativos sobre a aliança da OTAN. On the NATO alliance. Bom, só para dar continuidade ao tema da aliança da OTAN, parece que há um esforço bem claro de narrativa neste momento, principalmente vindo da Europa e da Ucrânia, de que a maré virou, de que a Ucrânia está vencendo. E é bem provável que isso esteja influenciando a decisão do Trump, porque ele fez alguns comentários recentes nesse sentido, dizendo que os ucranianos estão indo muito bem agora. Esse também é, de certa forma, o discurso comum entre os líderes europeus. Eu tenho visto, inclusive, vários petroleiros russos sendo atingidos no Mar Negro e no Mar de Azov. Mas como você enxerga isso? Você acha que realmente há uma virada na maré dessa guerra? Ou será que, bom, há 2 ou 3 semanas eu conversei com o George Beebe, ex-diretor da CIA, para análise da Rússia, e ele basicamente chamou isso de propaganda de guerra da OTAN. Mas, ao mesmo tempo, os ucranianos estão atingindo alvos, as capacidades deles estão crescendo, o envolvimento do Ocidente está aumentando. Então, como você vê essa situação? Você acha que há uma mudança significativa acontecendo? Ou acredita que o que está influenciando o Trump é só o controle da narrativa? Olha, eu acho que o que impacta o Trump é a narrativa. Acho que o argumento que está sendo feito na campanha de propaganda no Ocidente é que, além da guerra dos drones, que você descreveu e que estaria funcionando muito bem, os russos estariam em sérios apuros no campo de batalha. Na prática, os ucranianos teriam virado o jogo e não só contido os russos, mas começado a empurrá-los de volta em alguns pontos específicos. Então não é só a guerra dos drones, é também o que está acontecendo no campo de batalha. E eu acho que o terceiro ponto dessa campanha de propaganda é sustentar a ideia de que a economia russa está sofrendo muito, que o Putin está ficando cada vez mais impopular e que não está claro se ele consegue continuar no poder. Então, se a gente continuar com a campanha de drones e seguir ajudando a Ucrânia no campo de batalha, isso vai, na prática, derrubar o Putin em algum momento, causar danos à economia russa e, no fim das contas, tirar a Rússia do grupo das grandes potências. Você deve lembrar que no começo da guerra, no primeiro ano, em 2022, os americanos chegaram a falar abertamente sobre impor uma derrota significativa à Rússia e tirá-la do grupo das grandes potências. E esse tipo de discurso está voltando agora. Eu acho que os americanos estão, mais uma vez, defendendo a ideia de que as sanções são uma ferramenta quase mágica para enfraquecer a Rússia. Não só os drones, mas as sanções também. Not just drones, but sanctions as well. And as you know well, Lindsey Graham and Richard Blumenthal. Como você sabe bem, Lindsey Graham e Richard Blumenthal, 2 senadores, vêm há bastante tempo pressionando por um novo projeto de sanções contra a Rússia. E parece que esse projeto, embora tenha sido um pouco enfraquecido, deve ser aprovado no Senado. O Trump já disse que gosta do projeto. E esse é um projeto feito para paralisar a economia russa. É muito importante entender isso. Voltamos a ter como objetivo enfraquecer a economia da Rússia. E o Trump apoia esse projeto. E é preciso relacionar isso com o que está acontecendo nessa guerra de drones. Está bem claro que os europeus acreditam que podem ajudar a Ucrânia a vencer a guerra dos drones. A guerra de drones de longo alcance. Não tanto a guerra de drones no campo de batalha.
the long-range drone war, not the drone war on the battlefield so much. But they can give huge numbers of drones. Mas eles podem fornecer uma quantidade enorme de drones para os ucranianos e ajudar a Ucrânia a desenvolver sua capacidade industrial para produzir esses drones. E isso vai permitir que a Ucrânia cause danos sérios à economia russa e também às capacidades militares da Rússia. Essa é a narrativa que eles contam. Então eu acho que o que está acontecendo agora é que o Ocidente, incluindo os Estados Unidos, está aumentando a pressão sobre a Rússia porque acredita que está vencendo a guerra. Agora, quero deixar bem claro, se a gente olhar para o que está acontecendo no campo de batalha, e eu acho que é o campo de batalha que realmente importa, eu acredito que quem está vencendo são os russos. Eles estão fazendo os ucranianos recuar. O exército da Ucrânia está numa situação desesperadora. A única coisa que realmente mantém tudo funcionando é a presença dos drones. Acho que não há dúvida disso no campo de batalha. Mas não está claro se os russos não vão acabar dominando as forças ucranianas, porque elas estão muito espalhadas. Então eu diria que, no campo de batalha, que é o que mais importa, os russos estão vencendo. Mas também não há dúvida de que voltamos às sanções e acreditamos que essa campanha de drones, essa campanha de longo alcance, pode ter um impacto significativo na economia russa e na posição do Putin. Então, eu vi, acho que foi hoje, a Wanda Lane dizendo que agora existe um acordo entre a União Europeia e a Ucrânia para coproduzir drones. E parece também um esforço para fazer com que a União Europeia produza drones de longo alcance, para atacar bem dentro do território russo. E bom, basicamente dizem, olha, não estamos transferindo drones, não estamos participando, são drones fabricados na Ucrânia. Mas isso levanta uma questão, porque a gente sabe para onde tudo isso está indo, já que os russos estão observando até que ponto o Ocidente está envolvido nisso. E sabe, é uma pergunta difícil de responder, porque faltam provas. Tem muita propaganda de guerra circulando. Por outro lado, é difícil imaginar, especialmente nos ataques de drones a São Petersburgo, que eles não tenham recebido algum tipo de ajuda da OTAN para realizar esses ataques. Mas o que a gente realmente sabe sobre o envolvimento da OTAN nesses ataques contra a Rússia? Deixa eu abordar esse assunto por um ângulo um pouco diferente do que eu costumo usar. Eu acredito que um dos principais motivos pelos quais os russos atacaram a Ucrânia em fevereiro de 2022 foi porque eles acreditavam, e na minha opinião com razão, que a Ucrânia estava se tornando na prática um membro da OTAN. E agora, se a gente avança até o presente, eu acho que o que está acontecendo é o seguinte. E dá para perceber isso na retórica de muita gente no Ocidente. A Ucrânia fez um enorme esforço para se tornar, de fato, não só um membro informal da OTAN, mas também um membro informal da União Europeia. E é muito importante entender que a União Europeia se tornou uma instituição mais militarizada desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. Então, quando a Ucrânia trabalha intensamente para se tornar, na prática, parte da OTAN e da União Europeia, o que isso significa é uma mistura, uma aproximação entre os povos. As capacidades militares da Ucrânia, a inteligência ucraniana e a inteligência ocidental, e também a capacidade de produzir armas. Quer dizer, o Trump disse que ia conceder aos ucranianos uma licença para fabricar mísseis Patriot dentro da própria Ucrânia. Pensa bem no que isso significa. É só outra forma de dizer que a Ucrânia está se tornando, na prática, um membro da OTAN, um membro de fato da União Europeia. Ela está sendo integrada militarmente ao Ocidente. E, ao mesmo tempo, o que está acontecendo é que estamos voltando com força às sanções com esse projeto de lei Blumenthal-Graham. E ainda tem a campanha de drones de longo alcance. Então, eu acho que do ponto de vista da Rússia, está muito claro que o Ocidente está unido com a Ucrânia
Mesmo que a Ucrânia não seja um membro formal da União Europeia nem da OTAN, e que é o Ocidente, incluindo agora os Estados Unidos, junto com a Ucrânia, que está travando uma guerra contra a Rússia. E se a gente ouvir o que os russos dizem, eles basicamente afirmam que é exatamente isso. Eles entendem o que está acontecendo. Você e eu não somos as únicas pessoas no planeta que perceberam isso. Então, a questão que os russos enfrentam é o que eles vão fazer a respeito. E o que eles fazem depende de dois fatores. Primeiro, quão séria é a ameaça, quão sérias são as novas sanções, quão grave é o problema de uma campanha de drones de longo alcance contra o Mar de Azov, contra o Mar Negro, contra a Crimeia, contra Moscou e assim por diante. Quão séria é essa ameaça? E aí vem a pergunta: quais seriam os alvos que os russos poderiam atingir na Europa para tentar acabar com essa coordenação tão próxima entre os europeus de um lado e os ucranianos do outro? Não está claro o que a Rússia poderia fazer para romper esse vínculo cada vez mais forte entre a Ucrânia e o Ocidente. E isso, claro, leva àquele argumento do Sergei Karaganov sobre o que a Rússia deveria fazer diante dessa ameaça. Mas o ponto que eu quero destacar para você, Glenn, resumindo o meu raciocínio, é o seguinte: a Ucrânia e o Ocidente estão cada vez mais próximos. O Ocidente está mais envolvido na guerra da Ucrânia do que jamais esteve. E do ponto de vista russo, está bem claro que o que o Ocidente e a Ucrânia querem, juntos, é derrotar a Rússia. A questão é como a Rússia pode evitar esse desfecho. Eu tenho que dizer, olhando agora do ponto de vista de Moscou, que eles veem a diplomacia com os Estados Unidos como algo basicamente sem sentido. E com os europeus, nem existe diplomacia. E como você mencionou, acho que hoje há um entendimento claro de que a OTAN está travando uma guerra contra a Rússia. Mas diante desse cenário em que a Ucrânia e a Europa, ou até mesmo a própria OTAN, estão cada vez mais próximas, como você acha que isso vai impactar os objetivos russos em relação a como eles imaginam o fim da guerra? Porque, de novo, os russos invadiram em 2022 para separar a Ucrânia da aliança da OTAN, já que veem isso como uma ameaça existencial. Então, isso aumenta ou amplia as exigências na guerra. Eles precisam de mais território. Eu vi que o Putin fez uma referência à libertação da Novorossia. E isso já é um território bem diferente. Agora a gente está falando de Nikolaev, de Odessa, de Kharkov. Quer dizer, é uma ambição territorial muito diferente. É para lá que eles estão indo, já que não existe um caminho diplomático, nenhuma disposição, do ponto de vista europeu, de sequer conversar com a Rússia. Mas também, como você disse, se eles estão se aproximando cada vez mais, qualquer acordo que venha com a promessa de neutralidade da Ucrânia, eu imagino que não valeria muita coisa. Porque, como vimos agora com a guerra no Irã, a gente pode assinar todos os documentos que quiser, mas na prática não vai cumprir. Então, como você acha que os objetivos de guerra da Rússia estão mudando, já que o Ocidente está se ligando tão fortemente à Ucrânia agora? Olha, eu venho dizendo há muito tempo que essa guerra vai acabar com a Rússia conquistando uma grande parte do território ucraniano e a Ucrânia saindo desse conflito como um estado reduzido e disfuncional. Agora, a grande questão que surge a partir do que você comentou é: quanto território os russos vão tomar e até que ponto esse estado reduzido vai ser pequeno e disfuncional? Quanto mais a guerra se prolonga, e quanto mais próxima fica a relação entre europeus e americanos de um lado e os ucranianos do outro, essa proximidade vai influenciar a forma como os russos pensam em tomar território e em definir o grau de disfunção que eles querem impor a esse estado remanescente. Eu acho que, diante do que está acontecendo, os russos têm um interesse claro em tomar muito mais território do que os 4 oblasts que eles já anexaram. E acredito que eles certamente querem tomar Odessa e querem garantir, que a Ucrânia não tenha nenhum porto no Mar Negro.
Além disso, querem garantir que a Ucrânia se torne um estado reduzido e o mais disfuncional possível. Quanto mais disfuncional for a Ucrânia, melhor para eles. É por isso que pessoas como você e eu temos argumentado, há muito tempo, que os ucranianos deveriam ter feito um acordo com os russos, aceitado o fato de que precisariam ser um estado neutro e depois feito de tudo para melhorar as relações com a Rússia, para minimizar o quanto a Ucrânia acabaria se tornando disfuncional. Mas não é para esse lado que o conflito está indo. E considerando a pressão que está sendo colocada sobre os russos, e o fato de que os ucranianos e o Ocidente querem vencer a guerra, querem tirar a Rússia do grupo das grandes potências, os russos têm um interesse profundo em destruir a Ucrânia o máximo possível, em tomar o máximo de território que conseguirem. Então eu acho que é aí que está hoje a estrutura de incentivos para os russos. Mas a grande pergunta que você precisa se fazer é: será que os russos têm capacidade de tomar muito mais território? Como você e eu sabemos muito bem, como todo mundo sabe, os russos têm enfrentado uma dificuldade enorme para conquistar todo o território daqueles 4 oblasts que eles anexaram. Na verdade, eles só conseguiram tomar completamente um dos 4. Nos outros 3, controlam uma parte enorme, mas não todo o território. Então a pergunta é: quando eles finalmente conquistarem todo o território desses 4 oblasts, será que vão ter capacidade militar para avançar mais? Para tomar Kharkiv, para tomar Odessa, enfim, a um custo razoável? Eu acho que nesse momento é difícil ter certeza sobre a resposta para essa pergunta. Essa é a parte que fala da capacidade. Mas voltando para os incentivos, não há dúvida de que eles têm um incentivo muito forte para fazer de tudo para destruir a Ucrânia e tomar o máximo de território que conseguirem sustentar. É bom, a violência realmente aumentou. Parece que eles estão usando armas muito mais poderosas agora e atingindo muito mais alvos também. Mas eu queria voltar um pouco para a guerra com o Irã, porque eu acho que os russos, assim como os chineses e até os próprios iranianos, ficaram um pouco surpresos com o sucesso deles contra os Estados Unidos. Afinal, os Estados Unidos são imensamente poderosos, e muita gente teria presumido que os iranianos não sairiam por cima. Pelo menos essa era a suposição de muita gente. Então, como você explica isso? Como é que os Estados Unidos podem, essencialmente, perder essa guerra? How can the US lose this war, essentially? Bom, deixa eu dizer o seguinte. Eu acho que, antes da guerra começar, se a gente voltar para 27 de fevereiro, o dia anterior ao início da guerra, quase todo mundo achava que os iranianos iriam se sair razoavelmente bem. Mas quase ninguém imaginava que eles iriam tão bem quanto foram. Acho que até os próprios iranianos estão surpresos com o desempenho que tiveram. Eu também estou surpreso. Quer dizer, eu sempre achei que eles iriam se sair muito bem. Achei que iriam fechar o Estreito de Hormuz, mas eu não tinha percebido totalmente o quanto o Irã se sairia bem nos combates. Agora, o que está acontecendo aqui? Eu acho que existem 2 dimensões nessa história. Uma é o Estreito de Hormuz. Eles fecharam o Estreito de Hormuz e os Estados Unidos não conseguiram mudar essa situação. Os Estados Unidos, apesar de toda a retórica do Trump, não conseguiram reabrir o estreito. E está bem claro que o Irã agora vai controlar o estreito para sempre. E eu acho que ninguém tinha percebido totalmente o quanto a capacidade do Irã de fechar o estreito seria grande e o quanto os americanos ficariam neutralizados nesse processo. Então esse é o primeiro ponto. Agora, o ponto mais importante em relação a por que a gente se surpreendeu tem a ver com os mísseis. Se a gente voltar para a Guerra de 12 Dias em junho de 2025, foi quando o Irã lutou contra os Estados Unidos e Israel, numa guerra curta, de 12 dias. Naquela época já estava bem claro que os mísseis iranianos eram bem eficazes.
Mas a guerra foi muito curta, só 12 dias, e a propaganda no Ocidente foi suficiente para esconder o fato de que aqueles mísseis balísticos que o Irã tinha eram extremamente letais. E claro, depois da guerra de 12 dias, em junho de 2025, os iranianos tiraram lições disso. Eles foram atrás de melhorar a capacidade dos mísseis balísticos e também dos drones. Então, quando a guerra começou, no dia 28 de fevereiro, o Irã já tinha um enorme arsenal de mísseis balísticos e drones. E esses mísseis eram extremamente precisos, com ogivas de alto poder explosivo, capazes de causar uma destruição enorme. O que a gente descobriu à medida que a guerra foi avançando, e aqui eu estou falando da guerra que começou no dia 28 de fevereiro, é que a capacidade de mísseis e drones do Irã dá a eles uma vantagem significativa sobre os Estados Unidos e Israel nesse conflito. É por isso que a gente parou a guerra aérea depois de 40 dias. É por isso que não dá para vencer essa campanha de olho por olho. Sabe, quando você ouve os americanos e os aliados deles no Golfo falando, parece que eles derrubam todos os mísseis balísticos iranianos que chegam e abatem todos os drones iranianos, e que quase nenhuma dessas armas iranianas atinge o alvo. Mas já tem imagens suficientes circulando que mostram claramente que isso não é verdade, e que os iranianos estão bombardeando o Bahrein, bombardeando o Kuwait, bombardeando a Jordânia, e por aí vai. Essa capacidade de mísseis do Irã é realmente impressionante. E quando você junta isso com a capacidade deles em drones, dá para ver que os iranianos estão numa posição em que tem mais poder de pressão sobre a gente do que a gente tem sobre eles. E eu acho que as pessoas não tinham plena noção disso antes da guerra. Quer dizer, a gente já sabia, desde aquela guerra de 12 dias, no ano passado, que os mísseis balísticos iranianos eram bem poderosos. Mas eu acho que não tínhamos percebido totalmente o quão impressionante é o arsenal de mísseis e drones do Irã. E agora a gente descobriu. Então, na minha opinião, o que realmente permitiu que os iranianos se saíssem tão bem contra os americanos e contra os israelenses foi primeiro o fato de que eles controlam o Estreito de Hormuz, e nós não temos como tirar esse controle deles. E segundo, o fato de que eles têm um arsenal de drones e mísseis balísticos realmente impressionante. Bom, como você acha que isso, voltando um pouco, se encaixa no quadro geoestratégico mais amplo dos Estados Unidos? Porque a maior parte da arquitetura de segurança liderada pelos americanos no mundo parece voltada para conter principalmente 3 grandes países. Na Europa, claro, temos a OTAN, que tem o objetivo de conter e enfraquecer a posição da Rússia. No leste asiático, existe também uma estrutura de segurança bem elaborada para os Estados Unidos conterem a China. E no Oriente Médio, é claro, a cooperação dos Estados Unidos com os países do Golfo tem a intenção não só de enfraquecer, mas também de derrotar o Irã. Agora, sobre essas guerras contra o Irã e a Rússia, a gente viu que, pelo menos do jeito que eu entendo, o objetivo dos Estados Unidos, desde 2014, com a guerra contra a Rússia, era enfraquecer a Rússia para poderem se concentrar na China, usando os ucranianos para derrotar a Rússia. O Keith Kellogg falou isso de forma bem clara, mas a gente também ouviu a mesma coisa de vários outros líderes americanos. Só que não deu certo. Em vez disso, a gente viu a Rússia e a China ficarem mais próximas do que nunca. Agora, o objetivo parecia ser enfraquecer o Irã. Sim, isso tiraria da Rússia um parceiro importante. Mas eu acho que teria enfraquecido a China de uma forma muito maior. Mas agora, será que os iranianos vão se aproximar ainda mais da Rússia e da China? Digo, eles têm seus próprios atritos entre si, então imagino que existam limites até onde isso pode ir. Mas como você enxerga o quadro estratégico mais amplo mudando por causa dessa guerra? Porque uma derrota no Irã
Parece que isso transformaria muita coisa na geopolítica. Como você disse antes, a arquitetura de segurança, o guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos ficaria enfraquecido, pelo menos no leste asiático, também em certa medida na Europa e com certeza no Oriente Médio. Enquanto isso, essas outras potências da Eurásia estariam mais próximas do que nunca. Ou você acha que ainda é cedo demais para dizer? Or do you see, is it too premature to say? It is awfully early. Ainda é muito cedo nesse jogo, não há dúvida disso. Mas deixa eu fazer algumas observações. Primeiro, eu acho que antes do dia 28 de fevereiro, russos, chineses e iranianos tinham fortes incentivos para trabalhar juntos e lidar com os Estados Unidos. Acho que antes do dia 28 de fevereiro, estava claro que os Estados Unidos eram um adversário dos três países. Os Estados Unidos eram muito mais poderosos que o Irã e a Rússia, e ainda mais poderosos que a China. Por isso, fazia sentido que esses três países se coordenassem. E eu acho que desde o dia 28 de fevereiro, desde que a guerra começou, os incentivos para esses três países cooperarem aumentaram bastante. Como a gente acabou de comentar, o presidente Trump, a partir de meados de junho, quando foi a conferência do G7 e depois, no começo de julho, a conferência da OTAN, deixou bem claro que ele e o presidente Trump estava mais uma vez mirando nos russos, que ele não estava seguindo o espírito de Anchorage e, em vez disso, estava buscando impor punições à Rússia. Então, hoje, os russos entendem claramente que tem um forte incentivo para ajudar o Irã. E os chineses também já perceberam isso. Esses dois países, China e Rússia, têm ajudado o Irã. Eles têm fornecido ao Irã informações de inteligência em larga escala e também equipamentos militares. E essa situação provavelmente vai continuar no futuro, porque, de novo, esses três países, e dá para incluir a Coreia do Norte nessa conta, têm um interesse direto em trabalhar juntos para equilibrar o poder contra os Estados Unidos, que são o inimigo comum dos três, ou dos quatro, se a gente incluir a Coreia do Norte. E eu não acredito que isso vá mudar tão cedo. Com relação à continuação da guerra, dá para argumentar que, do ponto de vista da China e também da Rússia, quanto mais tempo os Estados Unidos ficarem presos nesse conflito no Irã, melhor é para essas duas grandes potências. Se eu estivesse no lugar da China, eu ficaria satisfeito em ver os Estados Unidos atolados num conflito sem fim no Golfo Pérsico. Eu não gostaria de ver os Estados Unidos encerrando sua presença militar no Golfo e mudando todo o foco para a Ásia Oriental. Se eu fosse a China, isso não seria do meu interesse. O que eu iria querer, se eu fosse a China, é manter os Estados Unidos presos no Oriente Médio. E, aliás, também manter os Estados Unidos presos na guerra da Ucrânia. Quanto mais armas os Estados Unidos mandam para a Ucrânia, menos armas eles têm para usar no leste asiático para conter a China. Então, se a gente olhar para essa guerra e para o que está acontecendo, primeiro ela aproxima o Irã, a China e a Rússia. Dá a eles um forte incentivo para se ajudarem a lidar com os americanos. E, ao mesmo tempo, dá aos chineses e aos russos um grande motivo para manter os Estados Unidos ocupados no Oriente Médio, para reduzir ao máximo os problemas que os Estados Unidos podem causar no leste asiático ou na Ucrânia. Eu me lembro que do lado russo, quando a guerra na Síria estava acontecendo, um dos objetivos da Rússia era pegar aquela cooperação muito limitada que eles tinham com o Irã e tentar ampliá-la, superar uma desconfiança histórica e basicamente desenvolver uma parceria estratégica. E claro, depois que a Rússia invadiu a Ucrânia e os iranianos entraram para ajudar, isso cresceu ainda mais. E aí, quando os Estados Unidos entraram em guerra com o Irã, os russos também ajudaram, assim como os chineses. Essa parceria só foi ficando cada vez mais forte. Parece que isso foi um erro enorme, um erro gravíssimo por parte dos Estados Unidos, aproximar tanto esses países que antes mantinham uma distância bem maior entre si.
You keep mentioning Mas você continua mencionando todas as armas que teriam sido enviadas para a Ásia ou para a Europa e que agora estão indo para o Oriente Médio. Só que enquanto os Estados Unidos se envolvem em todas essas guerras ao mesmo tempo, a gente vê a mesma lógica na Europa. Existe essa ideia de que agora eles precisam se armar até os dentes. Será que as capacidades militares vão aumentar, mesmo com essa ambição militar maior? Porque, bom, se a situação exigir, não é possível que isso aconteça. Não seria um problema para os chineses, por exemplo, se os Estados Unidos e os europeus passarem anos priorizando a construção de enormes arsenais de armas? Porque, de novo, eu não tenho certeza de quão sério é o problema de estoque nos Estados Unidos. Olha, os europeus e os americanos são atores bem diferentes do ponto de vista da China. A China não se importa muito se os europeus vão fortalecer suas capacidades militares, porque eles não têm intenção de enfrentar os chineses de forma significativa. As forças europeias estão falando em se preparar para lidar com a Rússia, não com a China. Eles vão estar totalmente focados no que consideram ser a ameaça russa. Já os americanos são uma história completamente diferente. Os Estados Unidos veem a China como o que chamam de ameaça principal, a maior ameaça que o país enfrenta. E os Estados Unidos estão interessados em reforçar suas forças militares no leste asiático para conter a China. Muita gente dentro do setor de segurança nacional dos Estados Unidos vê o apoio à Ucrânia como um gasto de recursos que poderiam ir para a Ásia Oriental. E o mesmo vale, claro, para o Oriente Médio. Então, os europeus e os americanos têm motivações diferentes. E os chineses enxergam europeus e americanos de formas bem distintas. Falando dos europeus por um instante, eu sinceramente não entendo muito bem o que eles estão fazendo. Eles estão fortalecendo suas próprias forças armadas, dizendo que estão se preparando para uma guerra com a Rússia, que parece para eles algo inevitável. Mas será que os europeus realmente vão lutar na Ucrânia contra a Rússia? Acho bem difícil estar nisso. Eu acho que o que os europeus querem fazer é usar os ucranianos como um ariete. O motivo pelo qual eles não estão realmente interessados em negociar um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia é simples. Os europeus não estão morrendo. Eles estão usando os ucranianos para isso. E os ucranianos são ingênuos o bastante para aceitar essa estratégia absurda, certo? Então os europeus dizem para os ucranianos: continuem lutando, continuem lutando. A gente vai dar dinheiro, vai dar armas. E a Ucrânia está sangrando até a morte nesse processo. Mas os europeus não estão morrendo. E eu acho difícil acreditar que eles vão desenvolver uma capacidade militar voltada para enfrentar os russos. Eu não acho que os russos queiram lutar contra os europeus, nem por um segundo. E também acho que, no fim das contas, os europeus não vão querer lutar contra os russos. Eles vão querer que os ucranianos façam isso. Bom, se for esse o caso, e você for europeu, não faria mais sentido fortalecer sua base industrial, produzir mais armas e entregar essas armas para os ucranianos, para que eles continuem lutando? Parece que é isso, em boa parte, o que os europeus estão fazendo hoje em dia. Eu não sei como vai ser no longo prazo, mas por enquanto eles querem mandar mais armas para a Ucrânia. Mas o verdadeiro problema é que o que os ucranianos realmente precisam não são armas. O que eles precisam é de gente. Precisam de soldados na linha de frente. Só que a gente não vê os europeus se apressando para mandar soldados para a Ucrânia, para lutar na linha de frente. E isso levanta a questão de quanto tempo a Ucrânia consegue resistir sem mais soldados. Então, eu acho que os europeus vão reforçar seu arsenal e também suas forças de combate. Mas, antes que eles consigam atingir um nível significativo de capacidade de produção de armas, e antes que consigam formar forças realmente prontas para enfrentar os russos numa guerra, os ucranianos vão acabar perdendo no campo de batalha para o exército russo.
Olha, eu entendo a atração que os europeus podem ter em manter a guerra acontecendo. Quer dizer, se isso faz com que os Estados Unidos voltem a se envolver na Europa, como está acontecendo agora, então os europeus passam a ter uma América poderosa por trás deles. E na frente, tem o Zelensky, disposto a mandar cada ucraniano para o front, se for preciso, para enfraquecer a Rússia. Então, de certa forma, isso coloca os europeus numa posição favorável. Mas dito isso, eu também fico me perguntando se eles realmente sabem o que está acontecendo nas linhas de frente. Porque é importante entender que hoje, em qualquer país europeu, se você disser que os russos estão vencendo, isso já é visto como um argumento pró-Rússia. This is considered to be pro-Russian argument. So, there's no discussions at all about. Então, sabe, não existe nenhuma discussão real sobre a realidade objetiva. Como é que você mede o que está acontecendo de fato? É só reconhecer, sabe, a realidade. Se ela não combina com a narrativa, já é vista como algo pró-Rússia ou anti-Ucrânia. Então todo mundo meio que tem que dizer exatamente a mesma coisa. E nem precisa ter base em evidência nenhuma. É só, sabe, é como foi com o Nord Stream. Se você dissesse não faz sentido a Rússia explodir a própria infraestrutura, isso já seria considerado um comentário pró-Rússia. Então todo mundo, por mais absurdo que parecesse, tinha que repetir o mesmo mantra. E é bem ridículo, mas é aí que a Europa está nesse momento. It's quite ridiculous, but this is where Europe is at the moment. So I'm wondering if they actually know what's happening. Então, eu fico me perguntando se eles realmente sabem o que está acontecendo. Porque se todo mundo está dizendo a mesma coisa, a gente sabe que por natureza as pessoas tendem a se ajustar ao grupo. Mas olha, eu também fico preocupado com outra coisa. Se eles definem essas datas, tipo, a guerra vai começar em 2029, vamos preparar nossa infraestrutura militar. Em algum momento, por que os russos esperariam? É um pouco como os iranianos, porque eles esperariam o inimigo moldar o campo de batalha exatamente do jeito que querem, antes de começar o confronto. Para mim, parece que os russos dariam o primeiro golpe, como fizeram agora na Ucrânia, se acharem que a paz é impossível. Enfim, você tem alguma consideração final antes da gente encerrar? You have any final thoughts before we wrap up? I think what you see here, Glenn, is that Eu acho que o que a gente vê aqui, Glenn, é que os europeus estão cada vez mais envolvidos no que está acontecendo na Ucrânia. O compromisso europeu com a Ucrânia está se aprofundando. E aí você acaba se perguntando como é que isso vai terminar. Em outras palavras, e se os russos começarem a derrotar os ucranianos no campo de batalha? Você e eu achamos que os russos estão vencendo a guerra. Eles estão avançando devagar, mas não tenho dúvida. E acho que você também não. De que os russos estão no ataque e estão tendo sucesso no campo de batalha, ainda que lentamente. Então a pergunta é, se o exército ucraniano começar a ceder, o que os europeus vão fazer nesse momento? Mais uma vez, é importante pensar em quão profundamente os europeus estão comprometidos com essa guerra. E se parecer que a Ucrânia vai perder, e a Ucrânia realmente começar a perder, o que os europeus vão fazer? Eles vão simplesmente dizer, bom, a gente tentou, perdemos, acabou? Ou vão tentar escalar o conflito? Vão tentar reverter a situação? Vão ficar desesperados? Esse é um lado da equação. Mas tem também o lado russo. E se a guerra com drones de longo alcance começar de fato a afetar a economia russa, e eles começarem a ficar desesperados? E se a pressão sobre o Putin aumentar muito, porque essa guerra já se arrasta há tanto tempo, que ele sente que precisa fazer alguma coisa para acabar com ela, ou para voltar com força para o campo de batalha, ele precisa fazer algo para acelerar a vitória. E se forças desse tipo começarem a entrar em jogo de forma mais intensa do lado russo, o que eles vão fazer? Eles não vão escalar o conflito? Então o que eu estou dizendo para você, Glenn, é o seguinte. Se a gente parar para pensar para onde isso está indo, dá para imaginar um cenário em que os europeus acabam numa posição em que precisam escalar e os russos também acabam numa posição em que precisam escalar. E digamos que isso não aconteça e a guerra simplesmente continue, sem fim.
É realmente viável essa guerra durar mais 2 ou 3 anos? Em algum momento, um dos lados não vai tentar fazer alguma coisa para acabar com isso? E aqui a gente está falando principalmente dos russos. Aí vem a pergunta, como é que isso vai se desenrolar? O que eu acho que estou dizendo aqui é que essa é uma situação muito perigosa. Eu acho que no começo da guerra ainda era possível se afastar dela, tanto para os europeus quanto para os americanos. E também era possível, naquela época, que os russos fizessem um acordo de compromisso. Isso ficou bem claro em Istambul. Se a gente pensar em onde estávamos em Istambul, comparado a onde estamos agora e para onde parece que estamos indo, quer dizer, a ideia de que os Estados Unidos estão de volta à luta e que o Trump está empolgado com novas sanções. Sanções secundárias realmente sérias contra a Rússia. E que o Ocidente, nesse caso, vai se esforçar ao máximo para ajudar a Ucrânia a intensificar a campanha de drones contra a mãe Rússia. Sinceramente, eu não vejo como isso pode ter um final feliz. Os russos só conseguem tolerar até certo ponto. E aí entra em cena a lógica do Sergei Karaganov. Você está encurralando uma grande potência. E então, só para reforçar o que eu disse antes, voltando para o lado europeu ou para o lado ocidental da questão, a gente agora está tão profundamente envolvido nessa guerra, tão comprometido, que perder não vai ser nada fácil. E aliás, para ampliar um pouco esse ponto, Glenn, vamos falar dos americanos. A gente comentou antes que os Estados Unidos, na prática, sofreram uma derrota humilhante no Oriente Médio. Vamos supor que essa derrota acabe sendo formalizada em algum novo memorando de entendimento, em algum momento. E depois disso, parece que o exército ucraniano começa a desmoronar e que os russos vão vencer. E nós, os Estados Unidos, estamos apoiando os ucranianos. Isso seria uma segunda derrota seguida. O que os Estados Unidos fariam numa situação dessas? Agora, quero deixar claro, não estou dizendo que isso vai acontecer. Como você e eu sabemos, ninguém tem certeza do que vai acontecer. A gente está meio que tateando no escuro aqui, mas dá para imaginar vários cenários plausíveis de como isso pode acabar. Aqui estamos falando da guerra na Ucrânia de um jeito bem preocupante. É uma situação muito perigosa e todas as forças estão empurrando as coisas para direções ainda mais arriscadas, não menos. Não é como se eu esperasse que daqui a um mês ou 2, quando a gente voltar a conversar, a gente fosse dizer ainda bem que aquelas decisões foram tomadas e a tensão diminuiu. Pelo contrário, acho que nós dois esperamos que a temperatura suba. E isso é muito perigoso, especialmente quando a gente lembra que os russos têm armas nucleares, e os americanos também. Então, eu nunca ouço nenhum argumento, sabe, sobre onde ou como isso vai terminar de forma positiva. Porque na Europa, eles estão super entusiasmados em mandar armas, falam sobre quantos russos estão matando, todas essas coisas, mas nunca entram no ponto principal. Como eles acham que os russos vão reagir? Porque a suposição é sempre a mesma. Se a gente garantir que mais russos morram, a guerra vai ficar mais impopular e o Putin vai ter que recuar. Só que, para mim, a pergunta sempre foi: a Rússia não pode simplesmente recuar, porque isso é uma ameaça existencial para eles. Eles sabem o que vai acontecer se a Rússia desistir em algum momento. Bom, o Starmer falou sobre o que aconteceria. As tropas da OTAN vão começar a se mover para dentro da Ucrânia. Eles vão encher o país de drones e mísseis de longo alcance. E sabe, assim como aconteceu logo depois do golpe de 2014, vão surgir bases da CIA ao longo da fronteira russa para desestabilizar a Rússia. Então, isso não é aceitável. Essa ideia de que se você matar soldados russos o bastante, enfraquecer o país, eles simplesmente vão desistir e se render, parece uma fantasia. Isso só está levando a uma guerra enorme. E se eles não tiverem forças convencionais, se a gente já tiver esgotado as capacidades militares convencionais deles, bem, é um pouco como a lógica iraniana. Nesse caso, eles precisam de uma dissuasão nuclear, assim como os russos.
same as the Russians. If we are able to exhaust them, they will have Se a gente conseguir esgotá-los, eles vão acabar tendo que usar armas nucleares. Eles não vão se render. Quer dizer, isso devia ser óbvio. Mas o problema é que, como eu disse, na Europa, se você fala que isso é uma ameaça existencial para os russos, isso já é visto como um argumento pró-Rússia, porque a única resposta aceitável é dizer que se trata de imperialismo oportunista, que o Putin acordou um dia e quis conquistar território. E pronto, é só isso que a guerra significa. Então, quando a Rússia sair, a guerra acaba. Essa é a lógica. E se você questiona isso, é considerado pró-Rússia, o que na prática significa que você está fora. Ninguém mais quer conversar com você. Então eu não vejo nenhuma solução possível. Acho que daqui para frente é só escalada e estamos caminhando para uma guerra. only escalation from here on, and we're heading towards war. I would just say, Glenn, and I believe I've said this on the show before. Olha, Glenn, e acho que já falei isso aqui no programa antes. A gente nunca fez nada disso durante a Guerra Fria. A gente não agia assim porque entendia muito bem que encurralar os russos podia levar a um desastre. Estamos falando de um país armado até os dentes com armas nucleares. A ideia de que vamos tirar a Rússia do grupo das grandes potências e sair disso ilesos, por que alguém acredita nisso? Quer dizer, a gente não acreditava nisso na época da Guerra Fria. Tinha gente que achava que dava para derrotar a União Soviética com um primeiro ataque perfeito. Ou seja, usar o arsenal nuclear para eliminar a capacidade deles de travar uma guerra nuclear ou qualquer outro tipo de guerra. Você podia até vencer com um primeiro ataque nuclear. Algumas pessoas acreditavam nisso no começo da Guerra Fria. Mas fora isso, essa ideia de que dava para encurralar os russos e fazê-los se ajoelhar, olha, eu simplesmente não pensava assim. Aliás, pense no fim da Guerra Fria e no trabalho brilhante que o governo do presidente George H.W. Bush fez para encerrar aquele período. Eles se esforçaram muito, como você deve lembrar bem, para não humilhar os russos e para conduzir tudo de forma cuidadosa, porque sabiam que estavam lidando com uma superpotência nuclear e não queriam empurrá-la para um canto. Eles sabiam que era preciso agir com cuidado. Mas a gente deixou de pensar o mundo nesses termos. É algo realmente impressionante. Sabe, saiu um artigo recentemente na revista Foreign Affairs e eu adorei o título. Se chama A Estranha Derrota da Dissuasão Nuclear. A Estranha Derrota da Dissuasão Nuclear. E a autora Rose Gottemoeller basicamente fala sobre o fato de que a dissuasão nuclear, que parecia tão importante no passado porque as pessoas entendiam a lógica básica, hoje, de várias formas, não é compreendida por muita gente. Elas acham que a dissuasão nuclear não se aplica muito ao caso russo. Pensam que o fato de os russos terem armas nucleares e linhas vermelhas não faz tanta diferença assim. Você pode enfrentar os russos e sair impune. Mas, de novo, não era assim que a gente pensava durante a Guerra Fria. A gente entendia muito bem que depois que eles passaram a ter capacidade de destruição garantida, era preciso ter extremo cuidado ao lidar com os russos. Quando eles entraram na Hungria, em 1956, e na Tchecoslováquia, em 1968, você acha que ajudamos os húngaros ou os tchecoslovacos? De jeito nenhum, por boas razões estratégicas. A gente não queria ameaçar a sobrevivência nem o status de grande potência da União Soviética. A mesma lógica deveria valer agora, mas parece que não vale. E é difícil dizer onde tudo isso vai parar, mas é difícil imaginar um desfecho feliz para essa história. Concordo. Bom, sobre isso também, eu já ouvi esse comentário de que, se eu alerto que deveríamos ter cuidado para não pressionar demais os russos, porque eles têm um poder de dissuasão nuclear. Então, respeitar o poder nuclear da Rússia também seria algo pró-Rússia, porque, segundo essa lógica, isso daria poder ao Putin para usar armas nucleares como forma de chantagem. Esse tipo de raciocínio é assustador. Por um tempo, eu até achei que esse discurso fosse só uma forma de preparar o terreno para uma negociação mais favorável.
Mas hoje eu tô bem convencido de que eles realmente acreditam nas próprias bobagens. E para ser sincero, isso é bem assustador. Yeah, kind of terrifying, to be honest. Well, if anything, all of this makes Olha, se alguma coisa, tudo isso torna negociações reais ainda menos possíveis. Pois é, o que é paradoxal aqui é que as pessoas no Ocidente, e isso agora inclui o presidente Trump, acham que aumentar a pressão sobre a Rússia, seja com drones ou com sanções, aumenta as chances de trazê-los para a mesa de negociação. Eles estão completamente enganados. Vai ter exatamente o efeito contrário. Vai levar ao que o Sergei Karaganov já tinha alertado. It's going to lead to Sergei Karaganov. I agree. I just saw the different EU Concordo. leaders with, Eu acabei de ver os saying líderes da União Europeia com Zelensky em Paris, e a gente precisa atacar mais dentro da Rússia, porque isso vai levar o Putin de volta à mesa de negociações. Ele já esteve na mesa. São os europeus que se recusam até a conversar. Eles querem sentar à mesa, mas não querem falar com a Rússia. Nada disso faz o menor sentido. E aí vem o Starmer, com esse argumento de que precisamos de paz agora, igual ao Scholz. E paz significa cessar fogo. Assim que o cessar-fogo estiver em vigor, as tropas da OTAN podem entrar na Ucrânia. Quer dizer, qualquer pessoa com um mínimo de capacidade de raciocínio sabe que isso acabaria com qualquer chance de paz, se é isso que eles chamam de paz. Mas, de novo, eu nem sei se eles acreditam nas próprias bobagens ou se é só uma forma de enganar. Enfim, parece que estamos vivendo na era dos anões políticos. A gente realmente precisa de volta dos velhos estadistas, sabe? É era Straithwaite, mas it is nós. Nós. I think the Cold War statesman, but yeah, here we are. I think, Glenn, just my final point on this. I think Glenn, para encerrar esse ponto, eu acho que o que a gente precisa são de pensadores estratégicos. E acho que o que falta é uma elite, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que pense de forma estratégica. O que aconteceu foi que durante aquele momento unipolar, quando os Estados Unidos eram a única grande potência do planeta, a Rússia estava muito enfraquecida, a China ainda não era uma grande potência, e os Estados Unidos, junto com os aliados europeus, desenvolveram uma forma de enxergar o mundo que ia contra a lógica básica do equilíbrio de poder, uma visão que dava pouca atenção à dissuasão nuclear e às linhas vermelhas. E nós, no Ocidente, passamos a acreditar que a política internacional tinha mudado de forma fundamental e que os Estados Unidos podiam basicamente fazer o que quisessem e ainda assim impor sua vontade. E eu acho que essa mentalidade acabou sendo levada até o presente, nesse novo mundo multipolar em que a gente vive hoje. into the new multipolar world that we live in. And I think that it's Eu acho realmente impressionante como a maioria das pessoas que cresceram naquele momento unipolar sabe tão pouco sobre dissuasão nuclear. Durante a Guerra Fria, todo mundo que entrava no campo estratégico, que se interessava por assuntos de segurança nacional, aprendia o básico sobre dissuasão nuclear e dissuasão convencional. A gente aprendia a pensar sobre política das grandes potências de um jeito bem sofisticado, porque todos entendíamos que vivíamos num mundo muito perigoso. No período unipolar, isso desapareceu, porque só havia uma grande potência, os Estados Unidos. E os Estados Unidos, junto com seus aliados europeus, achavam que podiam fazer praticamente tudo, que aquelas regras antigas tinham deixado de valer e que se preocupar com dissuasão nuclear já não importava tanto assim. worrying about nuclear deterrence didn't matter that much. Then we moved back into this new multipolar. Então a gente voltou para esse novo mundo multipolar lá por 2017. E parece que a maioria das pessoas ainda não percebeu de verdade que estamos de volta a um cenário de grandes potências. Voltamos a um mundo em que a dissuasão nuclear realmente importa. E é preciso pensar com seriedade sobre o que significa viver no mundo nuclear e o que dá para fazer em relação a outras potências que também têm seus próprios arsenais nucleares. Quer dizer, pessoas como eu e você, a gente fala de um jeito parecido com o que se falava na época da Guerra Fria. Mas muita gente, quando você ouve o que dizem, tem uma forma completamente diferente de enxergar o mundo. E isso é muito perigoso. Dá para ver isso claramente na maneira como os europeus e até os americanos tratam os russos hoje em dia. Naquela época, na Guerra Fria, a gente jamais teria feito algo assim. Again, we would have never done this in the Cold War.
Guess it will take some time for the thinking Acho que vai levar um to change, tempo até a forma de pensar mudar. Tomara que a curva de aprendizado seja um pouco mais rápida, para a gente não acabar numa guerra enorme com os russos. E John, como sempre, muito obrigado por dedicar seu tempo. É sempre esclarecedor conversar com você. taking the time. It's always enlightening. Zirav Milne.